Você trabalha, trabalha, trabalha e tem a sensação de que não tem liberdade, de que o dinheiro não sobra, de que o futuro não tá muito garantido, de que você só trabalha, só trabalha, só trabalha e parece que as férias nunca chegam e quando as férias chegam você trabalha mais um pouco ou você vende suas férias, enfim. Alguma dessas circunstâncias, elas fazem sentido pra você por aí? A gente vai conversar sobre trabalho e liberdade financeira hoje. Bora? Eu sou a Mariana, atuária, arquiteta de decisões, e hoje eu quero falar com você sobre a questão do trabalho e do dinheiro. E eu quero falar dessa questão através de 3 perspectivas, tá? Então a gente vai conversar primeiro sobre a perspectiva social, segundo sobre a perspectiva financeira e em terceiro lugar sobre a perspectiva emocional. Por óbvio, eu já vou te adiantar que eu não vou conseguir abarcar essas 3 questões com uma profundidade gigantesca, enfim, que eu vou conseguir trazer tudo que é possível e imaginável, né? Esse vídeo vai ter uns 10 minutos e é claro que a gente vai dar uma pincelada nessas coisas. A segunda observação que eu quero fazer é que esse vídeo ele tem um recorte social, né? Então é um vídeo que fala sobre pessoas que não passam segurança alimentar, sobre pessoas que têm uma determinada condição financeira possível para se fazer aquilo que eu vou falar daqui em diante, tá? Então é muito importante a gente lembrar disso e sempre pontuar o recorte social do qual a gente está falando, porque a gente vive num país muito desigual e que a realidade é muito diferente para as mais diversas pessoas, ok? Bom, então tópico número 1, vamos falar então sobre a questão social. Vivemos num mundo capitalista. E aí a gente tem que conversar através desse cenário, né? Através dessa perspectiva. O que é o capitalismo se não alguém que detém os meios de produção e pessoas que vendem o seu tempo, que vendem as suas capacidades e que utilizam, né, desses meios de produção e vendem a sua mão de obra. Olhando e pensando a respeito, a gente vem sofrendo várias mudanças nessa questão de relação de trabalho. Então, assim, há 50 anos a relação de trabalho era uma e ao longo do tempo ela foi modificando. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, os entregadores de delivery, motoristas de aplicativo com uma relação de trabalho muito precária, né? Outro grupo que a gente também pode observar isso são as pessoas que fazem freelancers. Tem um vídeo aqui que eu falo do livro Não Aguento, Não Aguenta Mais, e esse é um livro muito fundamental para a gente entender essa questão social do trabalho e do dinheiro que a gente observa no momento, né? Então, assim, a gente vê pessoas trabalhando muito mais para ganhar muito menos. E a sensação de que eu só trabalho e eu não tenho, parece que um retorno desse trabalho, ela vive constantemente ao nosso redor, ou se não vive nas nossas próprias vidas. Então, eu tô trazendo essa questão social pra gente parar e pensar um pouquinho como as empresas estão estabelecidas, como as relações de trabalho estão estabelecidas e aquilo que a gente defende. Lembrando que a eleição, ela tá bem pertinho, 2 de outubro tá chegando, e que o nosso voto com certeza é um jeito da gente mudar, né, ou empurrar goela abaixo para que haja mudanças nessas relações de trabalho, para que o trabalho ele seja um caminho sim da gente obter essa sensação de que eu trabalho, mas eu recebo de volta, né? Então meu trabalho ele é reconhecido pelo menos financeiramente, coisa que a geração dos nossos pais sentia isso com maior intensidade. Então eles sentiam que eles ascendiam, né, socialmente, financeiramente na vida, eles conseguiam comprar casa, eles conseguiam comprar carro, eles conseguiam fazer essas coisas. Já a nossa geração, millennials, né, e os millennials aí pra frente, então a gente ainda tem a geração Z, geração alfa, que talvez essas outras gerações, para além dos milênios, também vão sentir que a vida tá meio enterrada, né? Que a gente tá mais pobre que os nossos próprios pais. Então, através do voto e através da nossa compra, né, do nosso poder de compra, é um caminho para a gente conseguir forçar, né, as empresas a mudarem essas relações de trabalho e aí a gente conseguir ver um resultado mais prático na nossa vida, né? Então eu trabalho, eu recebo por isso e eu consigo ter lazer, eu consigo pagar as coisas que eu quero fazer, eu consigo comer num lugar que eu quero comer, né? Então essa sensação, ela é importante e ela tem sido muito roubada das pessoas, principalmente nos últimos anos em que as relações de trabalho, elas têm mudado bastante. Do segundo
ponto, vamos falar do trabalho e de liberdade financeira. Amanda, será que só através do meu trabalho eu vou conseguir essa liberdade financeira, hein? E é fundamental a gente destacar que liberdade financeira ela pode ter várias definições, né? Tem aquela mais clássica que é eu não preciso mais trabalhar, então eu tenho aplicações financeiras que vão rendendo e que me pagam um salário todo mês, e aí eu não preciso mais trabalhar. Eu sou rica! Tem gente que acha que liberdade financeira é você conseguir ter um trabalho legal, que paga suas contas, que paga seus boletos, assim, e que você consegue fazer o que você quer. Você consegue viajar, você consegue comprar a comida que você deseja, consegue comprar presente, enfim, né? Que você não passa vontade e também não fica contando ali a moedinha no fim do mês. Então, a gente tem várias definições para liberdade financeira. E aí eu quero falar sobre liberdade financeira no primeiro sentido, né? Naquele mais usual, de a gente ter aplicações e essas aplicações, elas garantirem um salário pra gente. Será que o salário, através do trabalho, só o salário é possível fazer isso? Não, né? A gente vai ter que sim investir esse dinheiro caso você busque por essa liberdade financeira. Só o salário da mão de obra, ele não traz esse retorno. No livro do Landislau, A Era do Capital Improdutivo, ele fala lá que, por exemplo, o dinheiro, né, que retorna através de uma economia produtiva, então com mão de obra, com produção mesmo, ele é um retorno de 2% anual, né, uma média. Já o retorno financeiro, ele é de 5%, então a gente vê um retorno financeiro muito maior, ou seja, dinheiro fazendo dinheiro, muito mais do que o trabalho fazendo dinheiro. Então, se você almeja, né, essa liberdade financeira em algum momento da sua vida, é importante pensar na questão do investimento. E aqui eu quero muito esclarecer uma coisa, que quando a gente fala de investimento e buscar essa liberdade financeira, isso não quer dizer que você precisa, e eu nem defendo isso, que essa liberdade financeira venha aos 35 ou 40 anos, porque quando isso acontece, existe uma grande chance da gente estar tirando de alguém, né, no sentido de que a gente está buscando muito lucro e que a gente não está olhando para questões sociais, né? A gente está talvez investindo em empresas que não se importam com essas questões, empresas que têm problemas ambientais, enfim. Mas eu acho interessante a gente pensar numa liberdade financeira, principalmente para aquele momento da nossa vida em que a gente não vai mais conseguir produzir, né? Então, a tão famosa aposentadoria. From here on in, you consider my ass retired. A questão é que 92% dos brasileiros, de acordo com a Ambima, se aposentam pelo INSS. E o teto do INSS hoje é de R$7 mil. Para muitas pessoas, primeiro, é muito difícil se alcançar o teto, né, do INSS. Segundo, para muitas pessoas, esses R$7 mil, eles acabam sendo um valor pequeno. E aqui, de novo, né, aquele recorte social, porque para muita gente R$7 mil é muita coisa, mas para classe média, classe B, classe A, não AA, mas a classe A e B, que já incluem, né, essas pessoas que recebem R$7 mil, esse valor ele pode não ser o suficiente, principalmente porque na nossa velhice, na terceira idade, a gente vai ter um gasto substancial com saúde, por exemplo, ou a gente vai acabar comprando alguns alimentos que são mais caros, mas que acabam sendo mais saudáveis, enfim. A gente tem um aumento de custo de vida em algumas áreas a gente tem uma diminuição, mas, por exemplo, se você vai pagar um plano de saúde, esse plano de saúde ele vai aumentar muito depois dos seus 59 anos. Então, é importante que se pense nessa liberdade financeira para você esbanjar dinheiro, não para você ficar pensando rumo ao bilhão, mas para que você tenha, né, uma velhice, uma terceira idade aí em paz, sabendo que algumas coisas que são fundamentais para você, que são básicas para você ter paz, elas vão ser pagas, tá? E a terceira questão que eu quero falar do trabalho e do dinheiro é com relação à questão emocional. E a questão emocional, ela envolve as duas outras questões que eu falei, né? Tanto a questão social de eu não consigo ver resultado do meu trabalho, né? Eu não consigo ter um dinheiro para eu poder fazer coisas além do básico, muitas vezes nem o básico, né?
como isso influencia, afeta a gente emocionalmente. E a segunda questão também de pensar que eu vou trabalhar a vida inteira, né, recebendo um salário, e se eu não fizer algum tipo de pé de meia de investimento, a minha aposentadoria, de alguma maneira, ela tá comprometida. Então é fundamental que a gente pense, né, como isso nos atinge emocionalmente, como isso pode nos causar ansiedade, como isso pode nos causar uma depressão, como isso pode ou não nos levar a uma doença, mas nos levar, por exemplo, a não conseguir aproveitar alguns momentos da vida porque eu tô pensando nessas coisas, ou eu não conseguir criar relações pessoais, né, mais fortalecidas, porque a questão do dinheiro, ela vai e volta, e essas relações, elas acabam sendo muito influenciadas e desestabilizadas pela questão financeira. Então, é fundamental que a gente também olhe para dentro e entenda as questões emocionais. Falar de dinheiro não é só falar quanto de taxa de juros ou quanto dinheiro ele vai render ao longo de tanto tempo, né? Falar de dinheiro é a gente falar do social, é a gente falar do investimento, mas é também a gente falar de como a gente se sente perante essas questões. Bom, eu espero que você tenha pensado, que esse vídeo tenha feito você refletir sobre alguns pontos, e eu espero que essas reflexões, elas ainda permaneçam aí ao longo do tempo, porque elas são importantes, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista social. Eu te vejo no próximo vídeo, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, um grande beijo, até mais, tchau, tchau!